Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. O título da minha mensagem nesta noite é O Reino de Deus. Mateus 10, 7 a 8. O Reino de Deus. Tenho pensado muito nesses últimos dezembro, início de janeiro, no reino de Deus, na mentalidade do reino de Deus, na importância do reino de Deus, no poder do reino de Deus. E eu vejo que 2020 foi um ano assim, onde fomos muito forjados em nossa fé, né, em várias áreas das nossas vidas, o ficar em casa. Quando disseram no início do ano que as aulas voltariam em junho, pensamos, isso não pode, é impossível. E as aulas só voltaram ainda mais ou menos no final do ano. Tanta coisa mudou. O mundo não é mais o mesmo. Não apenas nós como pessoas, como seres humanos, mas o mundo não é mais o mesmo. Muita coisa mudou, muita coisa facilitou, outras coisas dificultaram. E eu creio que Deus está preparando a sua igreja para um tempo em que eu e você possamos manifestar a glória de Deus de uma forma que ainda não vimos, que ainda estamos aguardando. Eu creio que é um tempo de nós como igreja manifestarmos o reino de Deus. Olha o que diz Mateus 10, 7 a 8. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Aqui o Senhor Jesus está enviando os seus discípulos. Ele diz, ei, anunciem, o reino de Deus é chegado, chegou o reino de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Manifeste o reino de Deus. Trazendo o quê? Curando os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Esta era a missão dos discípulos, esta missão é sua e minha. É interessante notarmos que aqui, Jesus diz, é chegado o reino de Deus. Com o nascimento do Senhor Jesus, o reino de Deus se materializou no nosso mundo. O reino de Deus, ele já é pré-existente. Ele era, ele é e ele sempre será. É um reino inabalável, é um reino eterno. Mas Jesus, quando ele nasceu com a sua vida aqui na terra, ele diz, ei, é manifestado o reino de Deus. O reino de Deus chegou de uma forma nova, de uma forma intensa, que vai ser diferente. E como que é esse reino de Deus? Essa era a mensagem central no Novo Testamento. Os discípulos, por onde ele ia, Jesus, por onde ele ia, ele anunciava o reino de Deus. E como todo reino, ele tem algumas características. Como todo reino, ele tem a sua ética de conduta. Como todo reino, ele tem algumas qualificações, algumas marcas de que distinguem um reino do outro. Por exemplo, eu e você sabemos que existem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Como o próprio nome já diz, um é trevas, é dor, é angústia, é morte, é tristeza, aflições. E o outro é luz, é vida, vida abundante, é liberdade, é cura, é transformação, é expectativas. Sonhar os sonhos de Deus, um reino de luz. E esse reino, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é impactante. João 18:36 diz que o meu reino não é deste mundo. O reino se manifesta no mundo, mas ele não é deste mundo. É um reino espiritual, que eu e você recebemos pela fé em Cristo Jesus. Quando eu e você recebemos Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que Jesus é o Filho de Deus, e pela fé nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fazemos parte deste reino. É a porta de entrada para o reino de Deus. Consequentemente, só entram no reino aqueles que nasceram de novo. Esse é o reino de Deus, preparado para aqueles que creem. E é interessante que este reino, Jesus ele diz,
Algo tremendo, poderoso. Diz lá em Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus, ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E se o reino se manifesta em nós, se o reino habita em nós, esse reino, ele tem algumas qualidades de vida. Por exemplo, em Romanos 14, 17, diz que esse reino é o reino de paz, alegria e justiça. Alegria no Espírito Santo. Não uma alegria humana, não uma alegria passageira. Alegria do dia do aniversário, alegria do dia do casamento, alegria de nascer os filhos. Esta é uma alegria maravilhosa. Alegria de chegarem os netos nesta fase que estamos. Tudo é uma alegria. Mas esta alegria, ela é uma alegria diferente. Que meio em angústia, mesmo em aflição, esta alegria, ela nos conforta, ela é espiritual, ela nos sustenta. São marcas desse reino de Deus. Os cidadãos desse reino são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Eu e você somos diferentes dos demais que não servem a Jesus. Eu e você andamos na contramão do mundo. Não é assim? Podemos ir para Pedro. Quando Jesus foi crucificado, estava sendo para ser crucificado. Pedro diz: eu jamais te negarei. E Jesus diz: ainda hoje me negarás. E aí quando Pedro estava de longe acompanhando Jesus sendo levado, sendo açoitado, veio e disse: ei, você é um deles. Ele diz: não, você é um deles. A segunda vez. E na terceira vez foi dito para ele assim: você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Quem anda com Jesus é diferente. Quem anda no reino de Deus é diferente. Eu e você somos diferentes. Somos diferentes do mundo. E o mundo precisa perceber isso em mim e você. Já passou o tempo de sermos infiltrados. Sermos cristãos que não se manifestam. No trabalho, eu não vou dizer que eu sou crente senão. Não, passou esse tempo. É tempo de eu e você assumirmos a nossa identidade em Cristo Jesus. É tempo de eu e você anunciarmos o reino de Deus. E como eu falei no início, nós somos diferentes, nós somos um povo diferente. E nós andamos na contramão do mundo. E eu quero abordar 3 aspectos que eu e você andamos na contramão do mundo. 3 mudanças que acontecem na sua e na minha vida. E essas mudanças, elas precisam sempre ser constantes e crescentes. Nós não podemos estacionar, nós temos mais para conhecer do nosso Senhor. Sempre há mais para conhecermos dEle. E para isso eu separei 3 aspectos que eu quero trabalhar com você nessa noite. A primeira aspecto que eu quero mencionar é que eu e você, nós precisamos ter essa consciência de que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, eu apaguei a referência. 5:17 eu acho. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa isto, velhinho? O que significa termos a mente de Cristo? Isso significa que eu e você temos uma capacidade extraordinária vinda do Senhor para discernirmos o certo do errado. Para discernirmos as coisas boas, as coisas concernentes ao reino, à vontade de Deus. E nós discernimos isso não mais como homem natural, mas como um homem espiritual, conduzidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. A mente de Cristo, ou seja, os pensamentos, os desejos, a vontade de Jesus, passam a fazer parte da nossa vida. É tempo de eu e você sonharmos ainda mais
com a vontade, os sonhos, os projetos de Deus para a sua e para a minha vida. Se é na área profissional, sonhe grande. Comece pequeno, mas sonhe grande, comece já. Se é na área de educação, se é na área de artes, é no louvor, é na igreja, é no reino, comece já. Você tem a mente de Cristo, você é capaz de ter a mente, ser transformado conforme a vontade de Deus. E Jesus, Ele nos deixa muito claro que a mentalidade dEle, a vontade dEle, os pensamentos dEle, a Bíblia nos diz ali, em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quais eram os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Em todo o tempo, Ele só buscou manifestar a vontade do Pai. E eu e você, como participantes deste mesmo reino, do reino da luz, que 2021, esta marca, esse valor, possa estar ainda mais enraizado. Eu e você vivemos dias maus, nós sabemos disso, basta ligar as notícias. E se você não cuidar, você sai deprimido, você sai desconsolado. Mas eu e você, com a mente de Cristo, entendemos que os reinos estão se manifestando. O reino das luzes e o reino das trevas estão se movimentando. E eu e você precisamos ainda mais estar alicerçados na rocha, em Cristo Jesus, ainda mais firmes, fortalecidos, precisam estar as nossas raízes, a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, precisa ser fazer a vontade do nosso Pai. Eu louvo a Deus que como igreja nós temos inúmeras oportunidades de abençoar pessoas, abençoar famílias, não só apenas com mantimentos, com doações, com bazar, com, enfim, vários utensílios, coisas que têm vindo para nós, para abençoarmos famílias. Mas isso apenas é um gatilho para nós anunciarmos o reino de Deus, para nós orarmos com as pessoas e manifestarmos o reino de Deus. Ter a mentalidade de Cristo, ver o que Ele vê. Que esse ano a nossa oração possa mudar. Senhor, deixa eu ver o que o Senhor está vendo. Que não seja aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais, mas aquilo que o Senhor está vendo. Mentalidade do reino, mentalidade de Cristo. Em viagem esses dias, nós encontramos alguns pastores queridos e com um casal de pastores, com o Fábio Lugarino, nós jantamos uma noite. E jantamos ali, estávamos em família, todos ali conversando, em comunhão gostoso. Daqui a pouco os homens levantaram e foram pagar a conta. E não voltavam mais. Juntou 2 evangelistas, adivinha o que eles estavam fazendo? Como diz o Arno, o hambúrguer daquela hora ali, quem estava esperando seu hambúrguer, ele veio com o queijinho um pouco frio, endurecido. Porque o que ele foi? Eles foram pagar a conta e pediram, podemos orar por vocês? E ali apresentaram o plano de salvação, confessaram Jesus. Aí Fábio Lugarino perguntou, existe alguém aqui com dor, enfermo? E aí o Senhor, sim, eu tenho dor direto. E aí eles oraram também por cura. E daqui a pouco aquele senhor começou a mexer o braço. Ele falou, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. E ele ergueu o seu braço. O que é isso? É manifestar o reino de Deus. Isso está ao meu alcance, ao nosso alcance. Este é o reino que eu e você podemos e devemos anunciar com ousadia, com intrepidez ainda maior este ano de 2021. Fazer a vontade do Pai. Aproveitar as oportunidades. Você sabe que nós falamos muito também pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. O Arno já é mais de falar e eu já fico mais quietinho. Mas outro dia eu tinha feito uma comprinha pela internet, como muitas pessoas hoje em dia estão fazendo, e eu fui buscar na loja. Retira na loja, lá fui eu. E aquela fila não andava, e não andava, e não andava. E eu ali, toda tranquila. Mas lá dentro eu pensei, nossa, com tanta tecnologia ainda não anda essa fila. Mas eu falei, não vou reclamar, está tudo bem, está tudo certo. Falei, vamos esperar. E chegou minha vez.
E todo mundo de máscara, né? A mulher me atende. E aí demora. Você pensa que a tecnologia facilita, mas ao mesmo tempo tem que digitar tudo de novo e forma tudo de novo. Tá. Enfim, a hora que eu fui pegar minha sacolinha, ela olhou assim para mim. Você não é a pastora lá da 316? Eu, ufa, ainda bem que eu não murmurei. E muitas vezes nós passamos uma imagem difícil. Isso é ser crente? Eu não quero ser crente assim. Aí ela olhou, sim, eu já te atendi outra vez aqui, eu lembro de você. Aí eu convidei ela para a igreja, vem para o culto. Né? Mas eu e você falamos muito pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo. Quer ver algo bem prático que aconteceu sexta-feira aqui na igreja? Eu vim, junto com o Antônio e o seu Wilson, preparar algumas coisas aqui para um casamento que ia ter, e eu trouxe o nosso neto junto. E ele caminhando aqui, onde é que nós ia, e ele foi. Aí eu olhei, eu vi que as cadeiras, algumas estavam, as almofadadas estavam meio perdidas. Falei, Silvio, vamos puxá-las um pouquinho para frente, né? Honrar as pessoas que vêm para o culto mais para frente, vamos padronizar um pouquinho, né? Deixar como nós tínhamos antes, vamos. E começamos. E daqui a pouco eu olhei, tinha 2, 3 cadeiras, e até então nós estávamos erguendo e levando, e trazendo outra. E o que eu fiz? Eu resolvi empurrar a cadeira um pouquinho para o lado para pegar aquela outra e colocar ali. O meu exemplo deu espaço para o Arthur pegar uma cadeira e sair pela igreja aqui. Pegou um exemplo. Ele, minha avó empurrou a cadeira, eu também posso. Até explicar, até uma criança de 1 ano e meio, entender que ele não poderia fazer isso. Aí eu fui embora, deixei os betos para o seu Wilson. Mas exemplo. O reino de Deus, ele habita em mim e em você. Ele está em nós, o Espírito Santo, o Santo de Deus. Ele habita em mim e em você e ele é santo. E ele quer se manifestar através da sua e da minha vida. Mentalidade. Termos a mente de Cristo. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, substitui a palavra lei pela vontade do Senhor, e na sua vontade medita de dia e de noite. E a Bíblia diz que este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e a qual dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Faz parte do reino de Deus. Meditar, ocupar a minha mente, ter a minha mente transformada pela vontade de Jesus, pela vontade do Pai. E ali onde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. É a promessa de Deus. Os nossos pensamentos falam muito da sua e das minhas ações. Por exemplo, esse ano 2021. Alguém aqui, além de mim, que de repente acordou um dia e pensou, puxa, que difícil. O que vai ser? Acordou cabisbaixo. Mas instantaneamente, ei, eu tenho a mente de Cristo. A tristeza, a angústia, a aflição não faz parte do reino de Deus. Satanás, sai daqui. Esses pensamentos de depressão, de tristeza, sai daqui. Aqui só tem espaço para alegria, para o reino de Deus. E nós vamos manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você tem sonhado o teu ano de 2021? Não sonha com ele da mesma forma que foi 2020. Deus tem mais. É para nós irmos mais longe do que nós já fomos. Em todas as áreas. Se você está com desafios nos estudos, avance. Desafios profissionais, avance. Avance, é tempo de avançarmos, é tempo de manifestarmos o reino de Deus. A nossa mentalidade precisa estar moldada conforme os padrões de Deus. Mentalidade de Cristo, por exemplo, Jesus lidava com muita simplicidade com finanças. E é algo que pega tanto na vida do cristão. Vou dizimar? Não vou dizimar, mas se eu dizimar vai faltar. Não vai faltar. Dê as primícias, entregue. E no final do mês você vai ver como tudo se resolve.
Tenha as tuas planilhas, mantenha a tua organização, teus planejamentos, mas não negocie os princípios do reino. Eu já contei há muito tempo atrás, mas a minha primeira experiência com dízimos e ofertas. Eu cresci numa igreja evangélica, amava ir para a IBI, para a escola bíblica infantil. Minhas liçõezinhas ainda eram muitas, foram ainda em alemão. Pensa o desafio. Algumas palavras eu só fui entender depois da adulta, o que era. Mas eu tive uma das muitas experiências na minha adolescência, foi com dízimos e ofertas. Eu fui ensinada de pequena, meu pai todo domingo nos dava moedinha, um dinheiro, um trocado. Era um trocado que ele nos dava, ele dava o dízimo e oferta, ele nos dava um dinheiro assim como se deve fazer com os teus filhos, para ele levar no momento o dízimo e oferta. E eu levava. Mas você vai crescendo, você vai entendendo, e entendi o princípio do dízimo. Falei, opa, então eu estou falando aqui, já devia ter meus 18 anos. Comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Eu falei, pô, então, eu preciso dizimar. Eu nunca fiz isso. Aí lá fui eu estudar, pesquisar, conversa aqui, dízimo é 10%, tá. Então lá fui eu fazer minhas continhas, né? Então é tanto. Beleza, domingo eu vou dizimar. Peguei meu envelope, peguei os meus dinheirinhos. A hora que eu fui tirar da minha carteira, eu lembro que eu tinha exatamente o valor do dízimo. E eu era responsável por pagar o meu lanche e a minha condução para o cursinho naquela época. Meu pai, olha, então esse dinheirinho, você quer lanchar? Gasta esse dinheiro. Eu te dou a gasolina, eu pago a mensalidade, mas o lanche, e se você precisar pegar um ônibus, alguma coisa, por tua conta e risco. Beleza. E aí eu olhei e falei, puxa, tem mais uma semana, uns 10 dias ainda do mês. Falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Meu pai era muito firme, muito rígido. Falei, eu não vou poder pedir para o meu pai. E aí eu lembro que eu orei, eu falei, Deus, quer saber? Isso é entre nós dois aqui. Dízimo e oferta, dízimo e oferta. Eu vou dizimar. E não importa, fico sem lanche, vou a pé, não tem problema. E domingo lá fui eu toda feliz, dizimei. Sabe o que aconteceu naquela semana? Não faltou nem um dinheirinho para fazer aquele lanchinho, para comer aquela esfirra aberta que tinha ali na esquina na Vicente Machado. Estava lá. Como que veio? Pessoas vieram para mim, Verinha, você pagou meu lanche, hoje é meu dia, eu vou pagar para você, venha, vamos. Outro veio, você tinha me emprestado, está aqui o dinheirinho. E não faltou nada no meu primeiro mês de dízimar. A partir daquele dia eu jamais negligenciei. Se pegar as minhas planilhas que estão no meu computador até hoje, estão lá. Primeira coisa, entradas, dízimo e oferta. Primeira coisa, meu dízimo está ali, a minha oferta está ali, eu não negocio. E o restante eu adapto com aquilo que sobra. Valores do reino. Mentalidade de reino. Eu preciso ver finanças como Deus vê finanças. E muitas vezes o mês era apertado, com crianças pequenas. Estava precisando comprar aquele tênis. E chega no culto, vai aquele dinheirinho para o gasofilácio. E nunca faltou. Nunca faltou o pãozinho, como dizia o pastor Bom, que nem a manteiguinha, nem a geleinha em cima do pãozinho, e nem o chazinho para pôr naquela água. Deus sempre foi fiel. Deus sempre foi fiel. Podia estar justo, mas ninguém passou fome. Lembro de dias de contar moedinhas. Mas tudo faz parte, sempre na dependência. Jamais negociei valores, princípios do reino. Como você tem lidado com a sua compra e venda quando você negocia? Você mantém a tua palavra com veracidade. Mentalidade. Mentalidade do reino. Relacionamentos. Preciso ver conforme a ótica do reino de Deus. Pessoas são foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus as ama. Eu preciso tratá-las com respeito, com honra. Uma segunda característica que faz parte desse reino, desse povo que é diferente, que caminha diferente, é a linguagem, o falar. Ele é diferente.
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu e você sabemos que temos que atentar com aquilo que nós declaramos sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Palavras de vida ou palavras de morte. Palavras de angústia, de tristeza ou palavras de vida e abundância. Está na sua escolha, você que decide mudar esse vocabulário, mudar a murmuração por gratidão. Quando eu entendi o princípio da gratidão também nessa fase, falei, puxa, mas então eu não vou mais murmurar. Vou agradecer, mas vou agradecer pelo quê? Não sei, então vou ficar quieta. E aí você vai se exercitando na fé, você vai caminhando de fé em fé. Se você não tem coisa boa para falar, então não fale, fique quieto. Use os teus lábios para abençoar. Olha o que diz Efésios 6, se não me engano, Efésios 5. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavras de sabedoria, dá um conselho conforme o padrão de Deus, conforme a palavra de Deus. Você vai orar por alguém, vai aconselhar alguém. Não esqueça de dizer, a Bíblia diz. Se você não sabe o que a Bíblia diz, antes de sair para fazer a visita, busque lá uma colinha, leve o versículo no bolso. Põe lá no notas, no seu celular, ou pinte na versão da Bíblia, marque. Traga palavras que edifiquem. Para você mesma, para a tua família, para os teus filhos. Natal, fizemos com os filhos. E resolveram fazer amigo secreto entre nós. Tá bom, somos poucos, mas vamos lá brincar de amigo secreto. Aí uma das filhas disse assim, que tal nós colocarmos no presente uma cartinha com parte A e parte B. Parte A, descrever a pessoa que vai receber o presente. Aí, independente de quem pegar, vai lá, pegou o presente. Bom, esse presente, a pessoa é assim, 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 assim. Perfeito. Então, a gente ficou, é para você. Tá, fechou. Agora, quem deu? Parte B. Quem deu é assim, assim, assim. E qual não foi a minha surpresa? Sabe o que falaram de mim? Quando chegou a vez do meu presente. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, eu consegui impregnar isso na vida dos meus filhos. Quem me tirou foi meu genro. E ele já percebeu. Provavelmente a filha soprou para ele também. Mas por esses 3 anos de convivência, ele também já percebeu. E uma das frases que estava ali para identificar para quem era o presente, estava ali uma frase mais ou menos assim. A sua vida é pautada pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Falei, é isso mesmo. O que a Bíblia diz? Às vezes, queridos, nós passamos por dias difíceis. Quem não? Mas nesses dias difíceis, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa alma, nós precisamos submetê-la à vontade de Deus. E dizer, Deus, qual é a tua palavra para esse dia? Qual é o teu alimento para a minha vida nesse dia? Qual é a tua direção? Qual a linguagem que eu devo usar? O crente, o cristão, ele precisa ser conhecido por falar sempre a verdade e somente a verdade. Efésios também diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Pais, ensine teus filhos, por mais que a verdade doa. De repente eles aprontaram, quebraram aquele teu vaso de cristal que você ganhou no seu casamento. E você guardou por anos e virou caquinho. Estou usando um exemplo pequeno, mas pode ser algo muito maior. Filho, fale a verdade. Sempre a verdade. Porque quando a verdade vem, a Bíblia diz que aí vem a luz e ali vem cura. Vem restauração. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Efésios diz, abandone a mentira. Linguagem. O meu falar precisa ser conhecido pelos crentes que declaram as verdades da palavra de Deus, que creem na palavra de Deus, que anunciam boas novas. E uma terceira marca desse
do reino de Deus, que eu separei aqui para conversar um pouquinho com você. A terceira marca são as vestimentas do reino. As vestimentas do reino. Efésios 6:11, ele fala de uma vestimenta. Ele fala da armadura. Ele diz para que eu e você devemos nos vestir de toda a armadura espiritual para poder resistir no dia mau e permanecer inabalável. O dia mau vem. Mas no reino da luz, você é equipado. Jesus equipa você. Ele tem todas as ferramentas que você precisa para vencer aquele dia mau. Deixar a filha no Paraguai, ela pegou um rumo e nós outro. Lágrimas correram. Mas adianta eu ficar chorando até hoje? Não, eu tenho que me alegrar por ela. Está seguindo os caminhos de Deus para aquilo que nós nos preparamos, que é aquilo que nós cremos que é o chamado deles. Mas às vezes com algo, entre aspas, tão simples, que não é tão simples, né? Liberar um filho para um outro país. Muitas pessoas se apegam a isso e perdem o motivo da alegria, perdem o rumo. Não. Eu lembro quando o nosso primeiro filho casou. A vizinha no prédio que nós morávamos em Curitiba, ela disse assim: daí, está chorando muito? Eu falei: chorando? Eu estou feliz. Não me alegrei tanto com o dia do meu casamento, eu estou feliz com o casamento dos meus filhos. Mas, e o quarto dele? Você não chora quando vê o quarto vazio? Eu falei: não, eu me alegro. Né? Formando família, seguindo os seus passos. E sabe o que essa mulher disse? Ela disse: todas as vezes que os meus filhos casaram, casou um, casou outro, eu fui fechando a porta dos quartos para que eu não chorasse incansavelmente. Eu pensei: nossa, que tristeza. Mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade conforme a vontade de Deus. E a nossa vestimenta. Para os dias maus foi dado. Jesus já nos deu toda a autoridade sobre Satanás e seus demônios, para pisarmos escorpiões e nada nos causar dano. Aprenda a usar a espada do Espírito, aprenda a usar o escudo da fé, faça uso do capacete da salvação, faça uso das sandálias, faça uso daquilo que é teu por direito. Uma outra vestimenta, muito conhecida, que eu vejo que nos últimos dias, como um todo, em alguns lugares, não aqui, mas em alguns lugares, esta vestimenta tem sido deixada de lado. Qual é esta vestimenta? A vestimenta da santidade. Verinha, mas a graça já pagou o preço, Jesus já fez tudo, eu sou livre para fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me resgatou, para viver uma vida de santidade, uma vida de retidão. E não para viver uma vida de pecado, escolher viver uma vida de pecado, porque Jesus já pagou o preço. Romanos 6, Paulo se escabela ali, ele diz: não viva no pecado. Santidade. Olha o que diz Apocalipse 19:8: e com ela, a esposa do Cordeiro, foi dado que se vestisse de linho fino, limpo e brilhante, como linho fino são a justiça dos santos. Aleluia. Vestimentas, vestes brancas. A noiva vem, ela é ataviada. Jesus vem buscar uma noiva o quê? Sem mancha, sem mácula, uma noiva pura. Salmo 45, ele descreve que esses vestidos da noiva que é levada ao noivo, eles são bordados em fios de ouro, são bordados. Isso fala de que a igreja, o corpo, você e eu, diariamente nossos vestidos, as nossas vestimentas são bordadas pelo Espírito Santo. E o fato de ser de ouro fala da divindade. Somos preparadas para encontrar o noivo, a igreja. Foi-lhe dado que ele se vestisse linho fino, limpo e brilhante. São os atos de justiça dos santos. Santidade. Decida esse ano não fugir da aparência do mal. Decida este ano não brincar, não facilitar com o pecado. Existe alguma área na sua vida que você tem lutado? Traga luz e decida andar para o outro lado.
A Bíblia diz, não vos deixeis enganar com os ardis do inimigo, com a astúcia dele. Ele é astuto, ele é enganador. Cuidado, não facilite. Esse ano de 2021, decida ser ainda mais santo. Decida honrar Jesus. E nós somos santos, a carta de 1 Pedro fala, nós somos santos porque Ele é santo. E o Espírito Santo, Ele é santo, como o nome dele diz, e a Bíblia diz que Ele habita em mim e em você. E se Ele habita em mim e em você, tem alguns lugares que não são feitos para nós irmos. A não ser que o Senhor te comissionou para algo específico, aí é diferente. Mas não para flertar com o diabo, com o pecado. Decida fugir da aparência do mal. Decida viver em retidão, honrar a Deus com a tua vida, com a tua conduta. Aquele velho exemplo que hoje em dia, agora é celular, mas antigamente tocava o telefone, aí o filho ia atender, mãe, é para você, é fulana. Ih, fulana, diga que eu não estou. Depois o filho vai mentir, filho, onde é que você aprendeu a mentir? Ué, com você, mãe. Fuja da aparência do mal. Fuja. Faça uso das suas vestimentas. E quando eu penso em vestes, as vestes falam de autoridade. Vestes falam de santidade. Eu e você fomos revestidos de autoridade. Para pisarmos sobre Satanás e seus demônios. Eles estão debaixo dos nossos pés. A Bíblia fala de vestirmos os nossos vestidos. Isso me lembra a rainha Esther, quando ela foi se apresentar ao rei. Ela não foi de qualquer jeito. Primeiro, para ser escolhida, quem seria a esposa? Ela já buscou a direção do eunuco. Ela já buscou a direção, eu vejo ali a pessoa do Espírito Santo para dizer a quem agrada ao rei. E ela não escolheu aquilo que agradava a ela, mas ela escolheu aquilo que agradava ao rei. E a Bíblia diz que ela foi aceita. E ela se tornou a rainha. E aí quando passaram aquele momento difícil em que o povo judeu estava para ser morto, por causa do decreto de Mordecai lá, Esther, ela diz, vou jejuar, e passados 3 dias ela diz, eu vou vestir os meus vestidos. Ela não foi livianamente à presença do rei. Eu e você vivemos os nossos dias 24 horas por dia, minuto a minuto, na presença do rei. Não apenas quando estamos no culto, não apenas quando estamos em casa, no momento da devocional, da oração, da comunhão. Em todos os momentos eu e você andamos na presença do rei. E que Ele possa olhar para mim e para você e se agradar das nossas vestimentas. Que Ele possa se agradar da maneira como temos nos comportado. Que esse ano mais e mais, eu e você possamos fazer remas, possamos anunciar, como eu iniciei esta mensagem com Mateus 10, 7 a 8. Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Que isso possa ser um alvo, um objetivo para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Possamos ainda mais alcançar multidões que estão ao nosso redor, angustiados, aflitos, leprosos, enfermos, endemoniados. E que você possa ser esta resposta. Que você possa ser esse anunciador de boas novas, as boas novas do reino de Deus. E levar a justiça do reino de Deus. Quando eu e você, a Bíblia diz ali que nós são as justiças, os atos de justiça dos santos. Que são esses atos de justiça? Exatamente esse. Ressuscitar o morto, curar o enfermo, expulsar o demônio. E a minha oração pela igreja, por você, por mim, por cada um de nós, é que esse ano, ainda mais, além do que nós já vivemos, possamos viver de modo digno, como filhos do nosso Rei. Possamos viver de forma digna para honrar o reino do nosso Deus. E possamos trabalhar para que esse reino venha com sua plenitude. E eu separei uma oração de Paulo em Filipenses. E essa é uma oração que constantemente arde no meu coração pela igreja. E eu quero compartilhar ela com você.
para você saber aquilo que nós oramos por você. Uma das coisas, oramos muito, mas uma das orações esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Que você seja tremendamente abençoado, que isso possa ser verdade na sua vida, que esse ano de 2021 você mesmo não se reconheça, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma nova, que você possa ter fome e sede de buscar a presença dele ali no seu secreto, de uma forma que você ainda não experimentou, que você possa mergulhar na palavra de Deus, como você ainda não mergulhou, que você possa se desafiar a ler a palavra de Deus um pouco mais, a meditar nela e deixar que ela conduza você para a plenitude, para o todo que Deus tem para a sua vida. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.